Bom, olha para cá, rapaziada. Ó, energia potencial gravitacional, energia acumulada com relação ao campo gravitacional. Toda vez que um corpo tem capacidade de perceber a ação do campo gravitacional, ou seja, para que isso aconteça, ele precisa ter massa naturalmente. Toda vez que um corpo apresenta, portanto, presença de massa, ele sente o campo gravitacional por meio da força-peso, algo que eu acho que você já deve conhecer. O peso é resultado daquela atração gravitacional que a Terra, por exemplo, exerce sobre nós, né? Bom, aqui é o seguinte, ó. Nós temos um corpo, para você ter noção de como é que surge essa energia potencial gravitacional. Temos um corpo de massa m, qualquer corpo que seja, está a uma determinada altura do solo, que vai ser o meu nível de referência, tá? Dentro de um ambiente onde há campo gravitacional, de onde tem gravidade. Então, nesse caso, dizemos que esse corpo apresenta energia acumulada. Por quê, professor? Porque pensa com facilidade aqui, ó, com calma. Se por acaso eu solto esse corpo, por ação da força-peso, a tendência dele não é cair. Se ele cai, ele ganha movimento. Então ele passa a gastar a energia dele. Lembra? Energia cinética, energia que eu gasto, energia potencial, energia acumulada. Então, desse modo, ao soltar o corpo, a tendência natural dele é cair e por esse motivo ele ganha energia cinética. Gasta energia, só gasta energia quem tem. Então ele apresenta nessa posição aquilo que nós vamos chamar, portanto, de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional ela é calculada como sendo o produto da massa pela gravidade pela altura, só que com relação não ao solo, com relação à referência. Eu utilizei o solo como referência aqui, mas na prática eu preciso me preocupar com o ponto, ou a região, a posição em que eu vou considerar a minha referência. Eu tinha dito para você que energia é tipo dinheiro, né? Então, a mesma coisa. Essa coisa de ter muito ou ter pouco depende de com quem eu comparo, depende da referência. A energia, para ter muito ou ter pouco, depende da referência. Qualquer tipo de energia, inclusive a energia cinética, do mesmo modo, tá? Mas no caso da energia potencial gravitacional, essa referência que vai dizer para mim se o potencial de transformação energético é grande ou é pequeno. Tudo jóia? Beleza. Então, vamos para a energia potencial elástica agora. Acompanha. Bom, rapaziada, vamos aqui então, ó. Energia potencial elástica. Essa energia acumulada sempre que você submete um corpo a alguma espécie de deformação e ele tem por si só poder de restauração, ou seja, ele é capaz de devolver a energia para você. Como é que se processa essa energia potencial elástica? Um exemplo bem simples aqui é a situação em que eu tenho um corpo preso numa molinha, por exemplo. Aí eu pego esse corpo dessa posição aqui. Essa será a nossa referência no caso da energia potencial elástica, isso é muito importante. A nossa referência sempre será aquela posição em que o corpo não possui, não apresenta nenhuma deformação. O corpo elástico não está deformado. Ou seja, se por acaso você encontrar um problema diante de você e esse problema já traz para ti um corpo com presença de deformação, então ele já possui energia potencial elástica. É diferente do caso da energia potencial gravitacional, onde eu posso escolher a referência a partir da altura que eu analisar. No caso da energia potencial elástica, não. A minha referência sempre vai ser a posição em que o corpo não apresenta deformação nenhuma. Então, partindo dessa posição, eu peguei esse corpo aqui e estiquei ele um pouquinho para a minha direita. Ou seja, quando isso acontece, eu deformo a mola, surge, portanto, uma força contrária a essa deformação, que é a tal da força elástica, e ela tenta puxar esse corpo de volta para a posição onde não há deformação nenhuma. Então a ideia é o seguinte: se por acaso eu tiro o corpo dessa posição
essa força elástica passa a atuar nesse corpo. Caso eu solte, então a tendência do corpo é retornar, ou seja, a tendência natural é que ele ganhe movimento. Se a tendência é ele ganhar movimento, ele apresenta, portanto, a energia acumulada, energia potencial, por culpa de quem? Da mola. Então, energia potencial elástica. Qual a cara dessa energia potencial elástica? Bom, a energia potencial elástica tem que ser dependente da rigidez da mola que eu tenho. Molas mais duras são mais difíceis de deformar. Em compensação, acumulam mais energia, tá? E é dependente também do deslocamento que eu dou para a mola com relação à posição onde não há deformação. Então, a gente vai dizer que a energia potencial elástica sempre tem essa cara aqui, ó, kx ao quadrado sobre 2, mas para isso, não esquece, a minha posição de referência sempre é a posição em que a mola não apresenta deformação. Tranquilidade? Tá? Então, basicamente, esses dois tipos de energia que a gente vai focar, tudo bem? A gente vai se preocupar basicamente com esses dois tipos e as formas de transformação desses dois tipos de energia. Inclusive, já que eu posso transformar a energia, como que eu faço essa transformação? Será que existe algum mecanismo próprio para essa transformação?